meu irmão, você pode se assentar e abrir a palavra de Deus comigo na carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 2 em diante, irmãos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus é embarcação, irmão, navio, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce, salgada e doce. Amém? Irmão, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, né, é algo que eu comentei nos cultos anteriores, é algo que Deus tem ministrado ao meu espírito já faz alguns dias. E eu percebi, irmãos, que muitas vezes é o problema da maioria das pessoas na igreja. Na verdade, a maioria dos problemas de relacionamentos que nós temos são por causa do nosso problema com aquilo que nós falamos. Amém? E muitas vezes o que nós falamos, irmãos, tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas. A palavra de Deus diz, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 7, que há tempo de falar e há tempo de calar. Então falar, irmãos, não é necessariamente um problema. Eu compartilhei com os irmãos, eu sempre fui muito tagarela. Eu sempre falei demais, eu falo muito, continuo falando, irmãos. E eu lembro que por se falar tanto, por ser tão tagarela, na minha adolescência, na minha juventude, eu lembro que eu tinha muito essa coisa de falar tudo o que eu pensava. E por falar tudo o que eu pensava, irmãos, eu machucava as pessoas. Eu feria as pessoas. Sabe aquela história de, eu não vou levar desaforo para casa. Sabe, irmãos, nessa de não levar desaforo para casa, a gente perde amigos. E muitas vezes fica sem ninguém. Quando eu percebi que as pessoas começavam a se afastar de mim, irmãos, por causa desse meu jeito de falar tudo o que eu pensava, eu comecei a perceber que eu precisava cuidar com isso. O problema, irmãos, é que eu tentei na força do braço. E eu pensei, não, agora eu vou chegar nos lugares e eu vou ficar muda, eu vou ficar quieta. O problema, irmãos, é que eu chegava nos lugares e eu ficava muda e quieta e as pessoas começavam assim pra mim. O que aconteceu? Tu tá brava? Aconteceu alguma coisa? Porque, irmãos, eu achava que eu tinha que mudar a minha essência. Só que esse é o meu temperamento. Meu temperamento é agitado, é falar bastante. Então eu estava tentando mudar quem eu era. Amém? Só que o problema não era o quanto eu falava, irmãos, e sim o que eu falava. E não saber a hora de muitas vezes se calar. Que é algo que Deus precisa nos ensinar. A palavra de Deus fala, irmãos, lá em Mateus 12, no versículo 34, que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Amém? Então não é o que nós falamos, irmãos, e sim o que está dentro do nosso coração. O que a gente põe para fora. Muitas vezes nós precisamos pedir para o Senhor mudar aquilo que está aqui dentro. Porque se eu sou uma pessoa, irmãos, que eu tenho paz no meu coração, quando eu abro a minha boca, eu falo de paz. Se eu sou uma pessoa que tem amor no coração, quando eu abro a boca, eu falo de amor. Pelo contrário, irmão, se eu sou uma pessoa que só tem maldade no coração, eu vou abrir a boca para falar maldade. Eu vou ver maldade de tudo e vou sentir necessidade de falar, porque é o que está no meu coração. Isso é o que a Bíblia fala, foi o próprio Jesus que disse isso, irmão. E ele disse também mais, ele disse assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Por isso, irmãos, aquilo que nós falamos é tão importante. Eu li para você Tiago, ali no capítulo 3, no versículo 2, o Tiago fala assim, aquele que não tropeça
Em palavras, o tal é perfeito. Querendo dizer o quê? Que o homem, irmãos, que consegue controlar aquilo que fala, seria perfeito. Porque não tropeçaria, irmãos, nas coisas que fala. O problema é que esse não é o nosso caso. Né? Por dia, irmãos, tem muitas coisas que você fala que eu tenho certeza que você pensa, se você pudesse voltar atrás e não falar, você não falaria. Tem muitas coisas. Né? Quando você está tendo uma conversa com uma amiga, com um amigo, talvez a fofoca, as coisas que você acabe falando, que você pense, poxa, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter falado isso. Mas quando viu, já fez, não conseguiu refrear. E a palavra de Deus diz, então, irmãos, que muitas vezes aquilo que nós falamos serve de pedra de tropeço na vida de outras pessoas e muitas vezes até mesmo na nossa vida. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, Mateus 16, no versículo 23. Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele disse que a palavra de Deus, toda palavra é inspirada por Deus e ela serve para ensinar, para corrigir e para guiar em justiça, amém? Então a palavra ela precisa nos corrigir. A palavra precisa corrigir a igreja. A palavra precisa corrigir todos nós, irmãos. Então a palavra que eu quero ministrar com você hoje é sim uma palavra de correção. É sim uma palavra que precisa produzir mudança em nós. Precisa produzir mudança na igreja. Precisa produzir mudança nas nossas vidas. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Nós precisamos cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Porque, irmãos, o que sai da nossa boca muitas vezes só tem causado destruição, só tem causado morte. A gente tem ferido, machucado as pessoas por causa de comentários que não deveriam. Muitas vezes, irmãos, aquilo que eu falo, se não for bem colocado, pode causar uma profunda dor em uma outra pessoa. E muitas vezes se torna pedra de tropeço. Quantas feridas já foram geradas em você também por causa de palavras que outras pessoas disseram? Então, irmãos, vamos ler ali, ó. Mateus 16, 23 diz assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Há outras traduções que ali sim, ó, me serves de pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O que aconteceu aqui? Jesus estava comentando com os discípulos que ele haveria de morrer e ressuscitar. Só que daí Pedro fala assim para Jesus: Não, Senhor, tenha pena de ti mesmo. E aí Jesus olha para trás e fala assim para Pedro: Ô Pedro, né, não falou dessa forma, você é para trás de mim, Satanás. Porque você está me servindo de pedra de tropeço. Porque você não compreende as coisas como Deus, mas como homem. Pedro era um homem de Deus, irmão? Então, irmãos, Pedro, ele era um homem de Deus, sim. Só que nesse momento Jesus chamou ele de Satanás. Por quê? Ele era demônio? Não, irmãos, mas naquele momento Pedro emprestou a boca dele para o diabo. E estava tentando servir de pedra de tropeço. E às vezes, irmãos, eu e você somos assim. Nós emprestamos a boca para o diabo. Somos pessoas de Deus, irmãos. Você é um homem e uma mulher de Deus. Mas há momentos da vida em que a gente empresta a boca para o diabo. E aí, irmãos, a gente serve de tropeço na vida do nosso marido, na vida da nossa esposa, na vida do filho, na vida das pessoas que convivem com a gente, dos nossos amigos. Porque falamos coisas que não deveríamos ter falado. Porque não vigiamos e acabamos deixando o diabo usar a nossa boca. E a palavra de Deus diz que a nossa língua muitas vezes está cheia de peçonha. Peçonha é o que, irmãos? Né? De maldade, de coisa ruim. Só que ainda nós não conseguimos refrear totalmente aquilo que sai da nossa boca. Mas nós precisamos buscar isso em Cristo, buscar em Deus, irmãos. Porque nós ferimos dentro do nosso casamento. Quantas vezes, irmãos, nós acabamos falando coisas que não deveríamos? Se a gente tivesse a mesma habilidade para elogiar, a mesma habilidade que nós temos para criticar, nós teríamos casamentos muito melhores. Se a mesma forma com que a gente diminui a pessoa que convive ali com a gente todos os dias, a gente exaltasse, a gente agradecesse, a gente elogiasse, irmãos, não teria separação nos casamentos. Mas muitas vezes a gente só sabe olhar defeitos, só sabe criticar. A mesma coisa os pais nos filhos, parece que só vê defeito, o seu burro, o seu isso, tu nunca vai ser ninguém na vida, não consegue fazer um elogio. Os filhos as mesmas coisas, a mesma coisa, irmão, olha para os pais e só sabe ver defeito. Não sabe dizer, meu pai é uma bênção, eu amo a vida do meu pai, eu amo a vida da minha mãe, são os melhores pais que eu poderia ter. Meu pai é uma chata, minha mãe é uma chata, porque minha mãe só sabe brigar comigo, que isso, que aquilo. Às vezes a conversa é essa, né?
Mas, irmãos, quando a gente faz isso, a gente está amaldiçoando as coisas dentro da nossa casa. A gente está proferindo maldição. É isso que a Bíblia fala, a mesma boca pode sair bênção, pode sair maldição. E às vezes nós estamos ali amaldiçoando quando deveríamos abençoar. Nós estamos ali declarando morte quando nós deveríamos declarar vida. Amém? Quantas confusões, irmãos, nós criamos dentro de casa por falar coisas que não deveríamos, por não conseguir se calar quando deveria. A prova, irmãos, de que nós somos impulsivos e muitas vezes falamos muitas coisas que nós não deveríamos falar. Você pode ver a quantidade de mensagens que você apaga no WhatsApp. Amém? Escreveu, desabafou, lavou a alma, se arrependeu e apagou. Não, né, irmão? Ninguém faz isso aqui, né? Por quê, irmão? Escreveu sem pensar, falou que não devia, falou na hora da raiva. Se a gente já faz isso no WhatsApp, que a gente está tendo tempo de escrever e pensar, imagina se fosse pessoalmente. Então, às vezes, irmãos, a gente precisa parar. Espera a raiva passar, irmão. Não tenta resolver as coisas na hora da raiva. Qualquer briga, qualquer discussão que você tiver dentro de casa, você não precisa responder na hora, irmão. Porque se você for falar na hora, você só vai falar coisa que não deve. Se cala. Ah, mas se eu me calar, pastor, eu vou me sentir humilhado. Então se humilhe, porque Jesus foi como ovelha muda ao matadouro quando ele foi para a cruz, amém? Ele foi quietinho. Ele foi quietinho, irmão, e você não é melhor que Jesus. Então aprenda a ouvir as coisas muitas vezes e ficar calado, ficar quieto. Mas não, a gente só está esperando uma briga. Parece que a gente só está armado. E a pessoa joga a faísca, tu buf, termina de explodir tudo. Porque é isso que a Bíblia fala, que a nossa língua, irmãos, é assim, é somente como, é jogar uma faísquinha de fogo no meio de um bosque, pega fogo em tudo. E às vezes as brigas que você faz lá na sua casa é assim, irmão. Às vezes a esposa falou um negócio que você não gostou, você não consegue deixar pra lá. Às vezes o esposo falou uma coisa que você não gostou, você já vai pra cima. Não consegue ficar quieto. Não consegue se calar. E aí começa a guerra, começam as brigas e discussões, o desrespeito, os xingamentos. Quando vê, irmão, está se agredindo, porque só falar não resolveu. Amém? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A palavra de Deus fala sobre isso, irmãos. A palavra de Deus fala que é melhor morar num lugar deserto do que com uma mulher briguenta. Amém? A palavra de Deus compara a mulher briguenta com uma goteira. E a goteira, irmãos, dentro de casa ela irrita, não irrita? O problema é que chega uma hora, se você se acostuma com o barulho da goteira, você não escuta mais. E às vezes é o que acontece dentro de casa. A mulher fala, ela se torna uma goteira. Daqui a pouco o marido nem escuta mais. Primeiro ele se irrita, daqui a pouco ele já não escuta mais, ele não absorve. Por isso, irmãos, que eu falei que está lá em Eclesiastes 3:7, que a gente precisa ter a hora de falar e a hora de calar. Então tem horas, irmãos, que você precisa falar sim, que você precisa corrigir. Mas tem horas que se der, deixa quieto, deixa pra lá. Não compra briga. Isso foi algo que Deus me ensinou, irmãos, que eu nem sempre tenho que responder. Quantas brigas, irmãos, eu já evitei. Um dia eu já contei, chegou uma líder em treinamento que eu tinha. Eu era líder de célula, ela era líder em treinamento. E ela veio, irmãos, eu preciso conversar contigo. Ela veio. Irmãos, ela descascou. Falou um monte. Porque você isso, você aquilo, você isso, você aquilo, blá, 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 blá. Irmão, na hora dentro de mim aquilo começou a me dar uma raiva tão grande. Mas eu lembro que eu falei assim, tá bom. Se é tudo isso que você pensa sobre mim, eu vou para casa. Eu vou orar e eu vou pensar sobre tudo que você me disse. Ela assim, tu não vai falar nada? Tu não vai se defender? Eu falei, não, eu não vou me defender. Eu vou pensar sobre isso que você me falou. E eu lembro, irmãos, que eu fui para casa magoada, fui para casa com raiva, estava chateada ainda. Talvez se eu fosse responder qualquer coisa para ela naquele momento, eu ia falar muita bobagem. Mas eu lembro que eu fui para casa e fiquei em silêncio, né? Não falei nada. E aí depois de uma semana, mais ou menos, ela veio chorando. Me perdoa, porque eu falei isso de você, não sei o que, irmãos. O próprio Espírito Santo tratou com ela. E eu lembro que eu falei assim, olha, fulana, das coisas que você disse eu concordo, a metade do que você disse é verdade. Eu sou tudo isso daí. Mas a outra metade você só falou porque você estava com ciúme. E aí ela começou a chorar. E aí a gente se abraçou, a gente se perdoou e ficou tudo bem. Mas se eu tivesse respondido na hora, irmãos, ela veio com muita raiva despejar coisas em cima de mim. E se eu tivesse respondido na hora, do mesmo jeito, eu tinha comprado uma briga tão grande, irmãos, talvez até hoje a gente não estava se falando. Por quê? Tem horas que tem que calar, irmãos. Tem horas que não vale a pena comprar briga. Só que a gente tem essa dificuldade porque o nosso ego precisa ser exaltado. E aí a gente acha que se a gente não responder, a gente vai se sentir humilhado.
Às vezes nós fazemos isso dentro da nossa casa, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Seu burro, tu nunca vai ser ninguém na vida. Muitas vezes falar isso para os filhos. Irmão, abençoa a vida do teu filho. Pastora, mas você não sabe que eu passei em casa. Meu pai e minha mãe só me amaldiçoavam. Não interessa, faz diferente agora. Agora que você tem filhos, abençoe. Fala que ele é uma bênção. Profetiza sobre a vida do teu filho. Amém? Irmãos, às vezes também a gente precisa ter sabedoria quando a gente lida com os parentes, né? Parentes, né? Quantas brigas há, irmão, de família, né? Quer ver grupo de WhatsApp de família, né? É cada BO, né, irmão? Não é? Volta e meia dá umas guerras, irmãos. Os irmãos se pegam e daí um sai do grupo, o outro entra e ele xinga isso e aquilo, um ofende. Então, às vezes, irmãos, a gente tem que aprender a lidar com isso também. Eu brinquei nos cultos anteriores, irmãos, lá na casa, na família do teu marido. Porque agora que você casou, a família do seu marido é sua família também, amém? Agora que você casou, a família da sua esposa também é sua família, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia, né? Irmão, então você tem que aprender a lidar com isso. Quando você chegar lá, estão tudo se pegando, o pau tá pegando, irmão, fica quieto, finge demência. Amém? Não é contigo, deixa eles se matarem, irmãos. Por quê? Porque depois eles vão ficar tudo bem. Vai todo mundo se entender porque é família. E quem é que vai sair por ruim na história? Você, que se meteu onde não era chamado. Então não entra, não compra a briga do teu marido, não compra a briga da tua esposa, né? Não com a família dele. Deixa eles se resolverem, irmãos. Daqui a pouco tá tudo bem. Família sempre se acerta em nome de Jesus, amém? Mas, irmãos, existe uma outra esfera da nossa vida na qual nós precisamos tomar cuidado, que são com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo, com as pessoas que Deus colocou na nossa vida, irmão. Quantas vezes a gente fala mal da pessoa que a gente ama, irmão? Pra quê? Me fala. Foge do bando, irmão. Tá todo mundo falando mal aqui num grupinho, você sai fora. Se você não puder defender, irmão, sai fora. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então, se você não pode elogiar, irmão, sai fora. Isso é algo que Deus tem falado muito forte comigo, irmão. Quando alguém vem falar qualquer coisa pra mim, eu vou falar do fulano de tal. Esse dia o Espírito Santo falou comigo, eu fui pra responder. Vieram falar comigo sobre, né, uma pessoa, e eu falei assim, eu fui para responder, eu falei assim, eu não tenho nada de bom para falar dessa pessoa, sinceramente. Então eu pensei, eu vou ficar quieta, não vou falar nada. Falei, não, eu mudei de assunto, irmão, e não continuei a conversa, porque senão eu ia começar a falar mal de uma pessoa que eu amo. Consegue entender? Então é melhor ficar quieto. Falei assim, eu não quero falar sobre isso, não quero falar sobre esse assunto, vamos mudar o assunto. Se você não puder elogiar, se você não tiver nada para elogiar, não fale. Sai do bando, sai do grupinho. Lá na empresa, irmão, tá um monte de marrenca falando mal do chefe. Sai, vai para o lado. Eu sei que a gente sempre quer falar mal do chefe. Daí os irmãos se juntam tudo e começam a falar mal. Você precisa abençoar a vida do seu chefe. Amém? Você precisa declarar sobre a vida dele, irmãos. E não entrar em bando, não entrar nas fofocas, nas confusões. Porque imagina se a pessoa descobre aquilo que você falou, irmãos, a confusão que vai dar. Quantas pessoas, irmãos, às vezes saem da igreja, eu saí da igreja porque falaram mal de mim. É claro que isso não é motivo, irmão. Seja maduro, amém? Não vem com essa conversa, eu saí da igreja porque estava falando mal de mim, porque isso só mostra o quanto você é imaturo. Porque se eu fosse sair da igreja, irmão, porque falaram mal de mim, eu não estava aqui namorada. Porque volta e meia eu descubro que os irmãos falam mal de mim, amém? Eita glória! Pastora está dando indireta. Não, irmãos, fiquem em paz, eu não fico brava e eu absorvo. Eu sou bem curada com relação a isso, amém, irmãos? Só que às vezes a gente fala mal, irmãos, de quem a gente ama, por besteira, por quê? E tem uma historinha, irmãos, que eu contei nos outros cultos, que diz assim, né? Que quando a gente for falar alguma coisa, precisa passar por 3 peneiras. A primeira peneira, irmãos, é a peneira da verdade. Aquilo que eu estou falando é verdade mesmo? Eu ouvi isso? Eu tenho certeza do que eu estou falando? Porque se você não tem certeza, se você não viu, irmãos, e se você não pode afirmar diante de todo mundo aquilo que você está falando, não fale, não conte. Fica para você, guarda para você se é mentira. Ou se você não tem certeza. Segunda coisa, aquilo que você vai falar, a segunda peneira, tem bondade, irmão? Você está falando com bondade ou você está falando por maldade? Porque se você está falando sem bondade, não fale. Porque até para corrigir as pessoas, irmãos, nós precisamos falar com bondade. Até para corrigir, porque corrigir é um sinal de amor, amém? A gente precisa falar com amor no coração. Nesse momento, eu estou aqui dando uma palavra de correção.
Mas acredite, irmão, eu estou falando com bondade no meu coração. Eu não estou falando por maldade. Por quê? Porque há amor nas minhas palavras. Ainda que seja uma correção. Essa é a diferença, amém? Então, às vezes, irmãos, os irmãos da igreja, irmão, brigam por coisinha desse tamanho. Porque um fulano mexeu onde não devia, o outro, fulano, sai daí. Aí o outro, porque onde já se viu falar desse jeito comigo? Isso que é da igreja, né? Aí pronto, irmão, se emburra, né? Já quer sair da igreja, porque o irmão falou mais alto, porque o irmão foi estúpido, porque o irmão foi grosso. Claro que a gente não pode ser dodói desse jeito, mas cuide para você não ser o estúpido, irmãos. Para você não ser o grosso. Será que tem necessidade de falar ríspido desse jeito mesmo, como muitas vezes nós falamos? Será que não dá para falar a mesma coisa com bondade? Será que não dá para falar a mesma coisa de outro jeito? Essa necessidade de chegar dando com os 2 pés no peito das pessoas, irmãos, não é assim. A gente precisa sempre falar em amor, ainda que seja para corrigir. E a terceira peneira, irmãos, é a peneira da necessidade. Será que aquilo que eu estou falando realmente tem necessidade? Eu preciso mesmo falar isso? Eu preciso mesmo contar essa história? Será que realmente eu preciso passar para frente o que eu vi ou o que eu ouvi? É uma necessidade, irmãos, muitas vezes de fazer fofoca que eu não entendo. Eu não entendo. Às vezes acontecem situações na igreja, vou dar um exemplo. Aí às vezes o Juliano fica sabendo, ou eu fico sabendo. Aí às vezes eu falo assim, tu já sabia disso? Aí às vezes eu falo para ele, eu já sabia. E ele fala, mas por que tu não contou? Porque já está resolvido. Falei, né, e não convém, a gente tem tanto problema, né, ficar o tempo todo... E às vezes assim, eu não lembro de falar, irmãos, por quê? Porque não convém, porque não edifica. Porque vai causar peso na vida dele se eu ainda contar, mas se está resolvido, tudo bem. É claro, irmãos, que se tiver situações que eu e ele precisamos resolver, com certeza eu vou chegar e falar, Juliana, aconteceu isso, a gente precisa resolver. Mas se está resolvido, irmão, para que eu vou falar para ele? Entende? Às vezes dentro de casa a gente não tem esse hábito, irmão, de ficar fazendo fofoca, eu e Juliano. Por quê? Porque foi algo que Deus amadureceu em nós, imagina com outras pessoas. Então a gente precisa ter cuidado com isso, irmãos, porque às vezes a gente fere as pessoas sem necessidade. A gente fala o que não deveria e produz morte na vida da outra pessoa. Essa necessidade de fazer fofoca, essa necessidade de falar mal da vida dos outros, pra quê, irmão? Fala bem, elogia. Se dentro da nossa casa, irmãos, eu volto a dizer, a gente desse o devido valor para as pessoas e elogiasse o mesmo tanto que a gente critica, não teria separação, os casamentos seriam muito melhores. Essa mania, eu falei nos outros cultos, a gente chega na igreja e fala para os irmãos, né? Abraça o irmão com todo carinho, fala, meu irmão, você é uma bênção, eu te amo. Dentro de casa não consegue fazer isso, irmão. Dentro de casa é só aqui, ó. Só criticando. Sabe, às vezes a gente tem mais facilidade, irmãos, para falar palavras de amor, para fazer com que saia da nossa boca coisas boas para pessoas que nós não convivemos, do que com as pessoas que nós convivemos. É fácil, irmão, achar que o irmão que não mora dentro da mesma casa que eu é uma bênção. Eu não vejo os defeitos dele. Não vejo os BO lá na casa dele. Aí é fácil. E não que você não tenha que elogiar os seus líderes, as pessoas da igreja, os irmãos. Você precisa elogiar sim, irmão. A gente precisa aprender a falar as coisas para abençoar, para animar, para alegrar a vida dos outros. Eu sempre brinco com a Súria, filha da Daisy. A Súria, ela é o tipo de pessoa, irmãos, que ninguém tem problema de autoestima perto dela. Amém? Por quê? Porque sempre que ela abre a boca é para elogiar, é para demonstrar carinho, e glória a Deus por isso. E às vezes nós tínhamos que ser assim, irmãos. Mas a gente tem uma necessidade, parece, de diminuir as pessoas. Eu sempre conto. Essa necessidade, irmãos, que a gente tem de chegar e falar, nossa... O que tu fez no cabelo? Eu não gostei do teu cabelo. Quem perguntou? Ai, mas tu sabe que eu sou sincera, né? Não, irmão, não é sinceridade. O nome disso é falta de educação. É inconveniência. Deselegância. Amém? Não precisa, irmão, falar. Mas eu sou sincera. Não, irmão, o nome disso não é sinceridade. Pensa numa coisa que me deixa brava. Aí chega para a irmã, nossa, tá gordinha, né? É tu que compra a comida? É tu que compra a roupa dela porque a outra não serve mais? Não é, irmão. Então cuida da sua vida. A pessoa tem espelho em casa, irmão. Amém? Ela sabe que ela engordou. Ela sabe que ela emagreceu também.
Claro que às vezes a gente brinca, irmãos, mas nunca é no sentido de ofender. Tem gente que não, que tu vê que faz pra espizinhar mesmo. Sabe? Não precisa, irmãos. Às vezes a gente faz isso para diminuir o outro, pra gente se sentir melhor. Não precisa. Você pode elogiar o outro, isso vai fazer você se sentir melhor também. Então cuida com que as coisas que você tá saindo da sua boca, irmãos, não está causando morte na vida do outro. Às vezes é uma pessoa, irmãos, que já tem problema com a imagem, uma pessoa que tem problema né, complexada, problema de inferioridade, e aí você chega e fala, nossa, não gostei do seu cabelo, eu preferia antes. Pronto, acabou com tudo, irmão. Ai, mas a pessoa precisa ser curada. Sabe que eu sou sincera? Não, a pessoa não precisa ser curada. Você tem que mudar, cuidar da sua língua. Amém? Então, cuida com o que a gente fala, irmãos. Cuida se não vai ferir, se não vai machucar. Toma mais cuidado com relação a isso. E a gente precisa dominar. A palavra de Deus fala ali também sobre o domínio próprio, né? Ali diz o livro de Tiago que nós lemos, né? Ele falou sobre isso, irmão. Muitas vezes é difícil sim dominar a nossa língua, mas a gente pode pedir essa sabedoria que vem de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, lá em Provérbios 17, no versículo 28, que até um insensato passará por sábio se ficar quieto, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Até, irmãos, então quem é meio tolo passa por inteligente quando fica quieto. Amém? Tem uma frase que diz assim: é melhor você ficar quieto e as pessoas acharem que você é tolo, do que você abrir a boca e as pessoas terem certeza. Amém? Então assim, às vezes o silêncio é a melhor coisa, irmãos. A gente precisa cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Se aquilo não está ferindo, se aquilo não está machucando. Às vezes, irmãos, por a gente falar demais sem pensar, a gente é o tipo de pessoa que a pessoa nunca vai contar um segredo. Por quê? Porque a pessoa sabe se contar para você, você vai ser contando para todo mundo. Amém? A gente precisa aprender a ser pessoas mais discretas com relação... Ah, mas pastor, eu sou tagarelo, gosto de falar. Então fale de Deus, irmão. Usa toda essa vontade que você tem de falar para falar de Jesus para as pessoas, para edificar a vida das pessoas. Eu fiz isso. Eu sou tagarela e não consigo deixar de ser tagarela, irmãos. Mas eu me esforcei e peço para Deus mudar as minhas palavras, mudar aquilo que está no meu coração. Então se eu falo, irmãos, eu quero falar de Jesus. Se eu preciso conversar com quem está na mesma fila que eu dentro do supermercado, eu dou um jeito, irmãos, de falar de Jesus para a pessoa. Amém? Use isso que Deus te deu, então, irmãos, para abençoar, para edificar, para construir pontes, para restaurar vidas, irmãos. E não para servir de pedra de tropeço na vida das pessoas. Então, a gente precisa aprender a ser sábio, irmãos, cuidar com aquilo que sai da nossa boca. A história da carroça vazia, você já ouviu? O que é a história da carroça vazia, irmãos? Né? Um certo dia, um menininho estava caminhando no bosque com o pai dele e, de repente, eles começam a escutar um barulho. E o pai pergunta assim para o filho: o que você está escutando? Ele disse: eu escuto o barulho de uma carroça. Aí o pai fala: e a carroça está vazia. Aí o filho fala: mas como é que o senhor sabe que a carroça está vazia? Daí ele fala: porque quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. E às vezes, irmãos, tem gente que é assim, que só faz barulho, mas é vazia. Abre a boca, fala, mas quanto mais fala, mais você percebe o quanto a pessoa é vazia, o quanto ela não tem nada de bom para falar. Então, quanto mais, irmãos, vazia a carroça, mais barulho ela faz. Amém? Então, cuida para não ser você a pessoa que faz barulho. Que quando você abrir a sua boca, seja para falar de bênção, para falar de edificação, para falar de Deus, para falar da palavra de Deus, para ministrar o evangelho, para declarar a vida onde há morte, para falar de fé. Foi para isso que Deus nos chamou. Talvez há pessoas, irmãos, que você não está mais falando. Por quê? Porque você brigou, porque você discutiu, porque no momento de ira você falou que não devia, a pessoa está chateada contigo. Só que você não quer ir corrigir, porque você não quer se humilhar. E às vezes nós precisamos fazer isso. Há muitos males, irmãos, que acontecem por causa da nossa boca, porque nós falamos demais. A palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulo 37, quando Deus leva o profeta Ezequiel, eu creio que em visão, a um vale de ossos secos. E a Bíblia fala, irmãos, que quando o Ezequiel chega diante daquele vale de ossos secos, você imagina ele em meio a um vale e só osso, de pessoas que haviam morrido. E aí Deus fala para ele assim, ó, profetiza,
ó filho do homem, sobre esse vale de ossos secos. E a palavra de Deus diz, irmãos, que naquele momento o profeta começa a profetizar e os ossos começam a se unir, se tornando um esqueleto. E aí ele continua profetizando e aquele esqueleto começa a se revestir de músculo, de carne, até que se torne uma pessoa, mas ainda estava sem vida. E aí por último, Deus fala ao profeta: agora profetiza o Espírito, ó filho do homem, vida. Profetiza sobre esses corpos, vida. E o que isso tem a ver comigo e com você, irmão? O que tem a ver essa palavra que eu acabei de falar sobre os vales de ossos secos? Que eu e você precisamos usar a nossa boca, usar as nossas palavras, irmãos, para profetizar, para declarar vida aonde há morte. Lá dentro da sua casa, no problema do seu casamento, o marido não é a bênção que você gostaria. Profetiza, irmão. Meu marido vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Ele vai seguir a Cristo junto comigo. Em nome de Jesus eu profetizo. Eu profetizo uma restauração no meu casamento. Eu profetizo uma restauração na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. É assim que você tem que se posicionar, irmão. Quando você vê um vale de osso seco, você se posiciona. Quando você vê uma crise financeira, você declara, você não fala de medo, você fala de fé. Quando você vê uma dificuldade financeira dentro da sua casa, você começa a declarar, irmão: Senhor, eu profetizo a tua provisão sobre a minha casa, porque eu creio que tu és o Senhor, dono de todas as coisas, e que tem poder para mudar tudo o que está acontecendo aqui dentro, tudo que eu estou vendo. O que eu estou vendo, Senhor, é um vale de ossos secos, é sequidão, é doença, é enfermidade, é crise financeira, é Covid, é pessoas morrendo, é gente entubada. Mas eu profetizo vida onde há morte. Eu profetizo cura onde há enfermidade. É assim que tu tem que se posicionar, irmão. Do mesmo jeito que tu abre a boca para falar mal dos outros muitas vezes, para criticar, para falar o que tu não deve. Abre a tua boca para profetizar em nome de Jesus.